Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazer mais um estudo da Bíblia Sagrada, a inerrante palavra de Deus. E hoje nós queremos falar sobre os anjos. O que quer dizer a palavra anjo? Os anjos realmente têm asas, como a gente ouve, vê em filmes, em desenhos, em quadros, em histórias seculares da Bíblia? Isso nós vamos aprender, mas eu quero te convidar, antes de nós começar a entrar nessa matéria, da história de teologia, ou do estudo sobre teologia, que a matéria de teologia sobre anjo é angelologia, que é a doutrina dos anjos, o estudo sobre anjos. Mas antes eu quero vos convidar a inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e ficar conosco até o final do vídeo. Mas eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que fala sobre os anjos. Está no livro de Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 14. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então já vimos que nesse versículo mostra que os anjos são espíritos que são enviados, recebem mensagens, missões de Deus para fazer uma obra a qual Deus assim o determinou. Mas o que significa a palavra anjo? Tanto no hebraico, no grego ou no aramaico, que são as três línguas qual a Bíblia foi escrita, nas três línguas a palavra anjo significa exatamente a mesma coisa, mensageiro. E às vezes, no Novo Testamento, a palavra anjo também significa alguém, um ser humano, que está servindo a Deus como transmissor das ordenanças de Deus. O próprio livro de Apocalipse diz: ao anjo da igreja de Filadélfia, assim diz o Senhor. Este anjo da igreja não é um ser espiritual, celestial, é um pastor, é um líder que está à frente do trabalho. Então é o mensageiro de Deus naquela igreja. Veja, é muito interessante. Só que nos filmes, assim por diante, nas histórias seculares, místicas que a gente ouve sobre os anjos, normalmente se vê anjos como seres semideuses, ou com asas, voando para um lado para o outro. E ainda dentro da cultura católica, existem pequenos anjos, anjos bebezinhos. Isso não são fatos bíblicos, teológicos. Nenhuma vez na Bíblia fala de anjos pequenos, e nem anjos femininos, mulheres, anjos, que seja como anjo, não. Todos os anjos da Bíblia estão no gênero masculino, nunca feminino, sempre como homens, nunca como mulheres. Por exemplo, a Bíblia mostra anjos na terra, principalmente no Novo Testamento, na Antiga Aliança também, por muitas vezes, mas cada vez que eles se manifestavam era em forma humana, como homens. Quando Abraão recebe 3 anjos na sua tenda, Abraão nem sabe que são anjos, porque eles são semelhantes a verdadeiros homens. Também a Bíblia mostra que quando o anjo apareceu para o pai de Sansão, ele não viu que era um anjo, porque tinha a forma de homem. Até mesmo no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 2, diz que algumas pessoas, sem saber, acolheram anjos, indicando assim que eles receberam na sua casa, ou lugar que eles estavam. Algumas pessoas, mas eram anjos. Mas como eles estavam em forma de pessoas, não dava nem para perceber a diferença. E muitas vezes, principalmente no Novo Testamento, os anjos aparecem de branco, vestes brancas, significando santidade, significando pureza. Mas lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 21, mostra uma passagem descrevendo um anjo que voava e era muito rápido. A Bíblia diz que ele veio voando rapidamente, mas como eles são seres espirituais, eles não necessitam de asa para voar. E não mostra, não diz que aqueles tinham asa. Existe, claro, 2 criaturas que a Bíblia chama de querubins e serafins, que talvez sejam uma categoria superior de anjos, que essas sim, essas têm asa. Os próprios querubins, que a palavra querubim quer dizer aquele que está pronto para servir, que ele fica abaixo do trono de Deus. A Bíblia diz que ele tem 4 asas. E os serafins, que a Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo número 6, que ele tem 6 asas. E a palavra, e o nome serafim, significa ser ardente. Veja como é importante. Mas nenhuma outra passagem bíblica mostra anjos com asas. Tem o arcanjo e tem os anjos. A palavra arcanjo significa o príncipe dos anjos, líder dos anjos, aquele que está comandando todos os anjos. Veja, por isso que a palavra ao começo do nome arcanjo, o prefixo significa príncipe, o principal, a liderança dos anjos.
Com exceção, como eu disse, do querubim serafim, nenhum outro anjo se mostra com asas. Tem outros nomes de anjos que são falados secularmente, mas não está na Bíblia. Alguns falam de Rafael, mas esse tipo de nome não está na Bíblia. São nomes místicos de religiões. O que mostra na Bíblia são querubins, serafim, arcanjos e anjo, Miguel e Gabriel. Um é arcanjo e o outro anjo, mensageiro de Deus. Mas não mostra anjos, nem os próprios arcanjos com asas. Então, o que nós podemos ver que os anjos realmente na Bíblia não têm asa. E o nome dele, como eu disse, é mensageiro do Senhor. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e que a paz esteja convosco.